boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, como todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, com o programa TVD, no canal Cidadão na Rede São Paulo Saudável. Hoje teremos alguns convidados, como sempre, falando sobre empregabilidade, medicina do trabalho e também a profissão de porteiro, né? E falaremos também sobre a questão do microcrédito e de suas finanças, ok? Você pode ligar a cobrar ao vivo pelo telefone 9090 3129 9092. Você pode dirigir as perguntas para os nossos convidados que estarão aqui nos nossos estúdios. E para começar aqui o nosso programa, nós vamos começar com as notícias da semana. E lembrar também uma curiosidade: hoje é o dia do químico, né? Esse importante profissional que atua no ramo da ciência, né, que estuda as transformações da água, dos produtos, não é mesmo? Os minerais e todo o impacto desses produtos na nossa vida, na vida das pessoas, não é mesmo? É uma área com um vasto campo de atuação, né? E pode trabalhar hoje na parte ambiental, na parte da indústria, né? E na química, que existe onde nós, às vezes, menos esperamos, né? Ou mesmo menos imaginamos, como, por exemplo, se fazer a massa de pão, né? Desse pão que a gente come todos os dias, né? Que a gente compra nas padarias, ok? Então, fica aqui a nossa homenagem do TVD para os químicos, para esse profissional. Então, vamos às notícias do dia. Hoje, no auditório do Catiluz, na Avenida Prestes Maia, 913, às 19 horas, vai estar acontecendo a formatura da 7ª turma de profissionais de pizzaria, que é uma parceria do CAT com uma importante rede de pizzarias da cidade de São Paulo. Okay? Essa formatura vai premiar 60 profissionais ou futuros profissionais da rede de pizzarias. Okay? Terá também na sede do SESCOM a formatura de profissionais em escrita fiscal e recursos humanos, né? Segundo o SESCOM, o segmento responde por 80% das demandas dos escritórios. Isso é um dado muito importante para quem está procurando emprego, né? Outra notícia importante é que aqui com o advento da conferência Rio+20, que fala sobre meio ambiente, o mundo inteiro está de olho no Brasil, lá no Rio de Janeiro, nessa conferência sobre desenvolvimento sustentável. E a nossa secretaria, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, não ficou fora desse evento, né? Estamos enviando os bolsistas do projeto Sintonia Cidadã, do Núcleo de Comunicação Comunitária de São Miguel, que estarão presentes fazendo a cobertura da Cúpula dos Povos, promovendo os diálogos internacionais. Bom, a gente não pode ficar também agora, né, em virtude da Rio+20, aqui nós estamos numa situação que a gente não pode ficar indiferente com os problemas que temos aqui na natureza e os problemas do planeta, né? Então nós vamos chamar agora um vídeo que é do projeto CAOBI, que chama-se Práticas para o Desenvolvimento Sustentável na Guarapiranga. Vamos ao vídeo. O projeto CAOBI, implantado às margens da represa Guarapiranga, é fruto de uma parceria das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho e do Verde Meio Ambiente com a ONG SOS Represa Guarapiranga e tem como objetivos a geração de renda, a recuperação ambiental produtiva e empreendimentos econômicos solidários. Os 15 beneficiários são capacitados no segmento agrícola sustentável e tecnológico durante as 6 horas diárias que passam no sítio Santa Mônica. O nosso carro-chefe mesmo é a alface, tem cenoura, beterraba, brócolis, couve, espinafre, rúcula, agrião, manjericão. E a gente mesmo produz, assim, a gente está tendo o cuidado para nos alimentar outras famílias também, livrar elas de várias doenças também. A gente planta, espera no tempo certo. Quando você vai colher, ele tem um sabor diferente. Porque quando a gente come um produto natural, a gente está tendo mais saúde. Gente, esquece o mercado. Beterraba, cenoura, vem buscar aqui.
Outro parceiro importante é o Programa Operação Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, que oferece um auxílio pecuniário temporário aos beneficiários. É praticamente como se fosse um curso para a gente aprende e eles, né, fornecem a bolsa para a gente. Então isso é um incentivo a mais para a gente também aprender. É muito bom porque a pessoa recebe e aprende, e depois ele vai andar com as pernas dele. Tudo que é produzido no Caobi é vendido para as pessoas da cidade em grandes kits com uma deliciosa diversidade de legumes e verduras. A gente vende aqui para a comunidade, também vem pessoas de fora atrás, né, do produto. Ele pode escolher tanto alface como mandioca, cenoura, né, e uma fruta como banana e um tempero. Um diferencial do Caobi é a produção de ovos orgânicos. Licença. Lá, as galinhas são tratadas com todo o respeito que merecem e, assim, produzem os melhores ovos da região. Se não fosse esse apoio da secretaria, nós não teríamos condição de, mesmo tendo a terra, nós não tínhamos condição de chegar até onde nós estamos e vamos chegar mais à frente. Os meus filhos antes não comiam. Hoje eles comem de tudo aqui. Muita experiência e com certeza bastante saúde. Eu estou junto com meus filhos, comendo uma boa alimentação, estou trabalhando, recebendo daqui da terra. Então o Projeto Caobi veio aqui não só para vender alface, mas para reeducar essas pessoas e mostrar que hoje nós precisamos ter um produto de qualidade para ter boa saúde. É verdade. Você vê que hoje, né, a preocupação com o meio ambiente e com a utilização dos recursos, né, é muito importante para pensar. Então eu gostaria de convidar a Cláudia Fermino, que ela é a supervisora do programa Orientação para o Trabalho e Técnica do CAT. Cláudia, bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Nós vamos falar um pouquinho aqui, como sempre, sobre as dicas e orientações de como se portar em um processo seletivo, falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Cláudia, a gente estava falando aqui sobre meio ambiente, né? E no processo seletivo é importante essa questão da utilização dos recursos, que o candidato, na hora da entrevista, ele mostra essa preocupação para o empregador. Sim, é importante porque ele vai usar o espaço da empresa e na questão de economizar papel, luz, água, então ter essa cultura dentro da empresa faz a diferença. Isso pode ser um fator que pode aprovar ou reprovar o candidato? Pode, na hora da entrevista, né? Aquela questão de ter o conhecimento, de ter a cultura, de saber o que acontece no meio ambiente, então isso faz a diferença, né? É um diferencial. Olha, o chuveiro, eu tomo banho, não fico 40, 50 minutos, papel, né? Evitar de imprimir papéis, né? Tem muita gente que fica imprimindo coisa à toa. Qualquer coisa, né? Enfim, só realmente deverá ser impresso o que for realmente, que tem que guardar, né? Senão, coisas que você olha no e-mail ou no documento e não precisa ser impresso. Ok, eu gostaria de lembrar aos telespectadores que vocês podem enviar as perguntas para a Cláudia ligando gratuitamente para o telefone 9090 3129 9092, ok? Cláudia, a gente tem, o CAT ele oferece uma oficina todas as quartas-feiras, não é isso? Isso. E me fala um pouquinho dessas oficinas, elas são gratuitas, são vários temas, como funciona? Na verdade, o CAT tem todas as unidades, todas as quartas-feiras tem uma oficina. Cada semana é um tema, como elaborar um currículo, como se portar numa entrevista, né? Que às vezes o candidato ele vem super qualificado, ele tem cursos e numa postura ou numa roupa ou vem de boné e acaba sendo reprovado numa entrevista. Então, esses cursos são gratuitos e todas as quartas das 9, normalmente é 1 hora e pouquinho, e aí faz bem a diferença, né? Ajuda, né, o trabalhador. Eu queria lembrar que aqui esta semana, na próxima quarta-feira, a oficina é sobre empregabilidade e mercado de trabalho, né? Para participar, não é isso, Cláudia? A gente tem que chegar na quarta-feira às 9 horas e chegar uma meia hora antes. Chega umas 8h30, né, munido da carteira profissional, o RG, o CPF e o PIS, porque ele participa dessa oficina e depois ele pode ir até o atendimento para verificar uma vaga. Okay. Cláudia, já está chegando
perguntas aqui dos telespectadores. Bom, né? Isso é muito interessante, porque... Sinal que as pessoas estão vendo. Estão né? vendo. E é um tema que interessa para todo mundo, né? Aqui quem pergunta é o Diego, ele está na UBS da Vila Mariana, e ele pergunta quais as principais habilidades que o profissional deve ter hoje em dia. Que acho que é mais ou menos o que você falou, a preocupação com os recursos. Diego, né? Então, Diego, hoje a preocupação que tem que ter hoje na habilidade é assim, hoje você projeta a sua carreira uns 5 anos mais ou menos, né? E não mais como era antes, você entrava numa empresa e ficava 30 anos. Então você tem que estar o tempo todo atento ao que está acontecendo, informática, se qualificar, tem que ter em mente o que o trabalhador quer para ele poder estar sempre antenado no mercado de trabalho que está mudando aí a cada segundo. Ele tem que estar sempre acompanhando o desenvolvimento Exatamente. do mercado, saber o que ele pode fazer para... E ele não pode ficar focado só numa especialidade, ele já tem que verificar qual é a habilidade dele e tentar também outras, né? Cláudia, eu queria também fazer mais uma pergunta que eu acho que é importante. Esse é um tema, às vezes, até comum, mas que as pessoas não se preocupam, né? Que é a questão da apresentação, né? Às vezes a pessoa tem que ir... Como é que é? Ela pode ir de qualquer jeito? Ou vai sempre de terno e gravata, no caso do... Não, a apresentação ela é super importante, né? Principalmente vagas, são vagas administrativas, vendedor, secretária, atendente, enfim. Aquele blazer, aquele terninho, né? Uma calça social, um sapatinho, não muita maquiagem, decote, as mulheres tomarem cuidado com decote. Óbvio, é uma vaga para limpeza, então, tudo bem, não precisa ir de terninho, mas que vá também com uma calça jeans, uma blusinha e um sapatinho, tudo, né? E aquela coisa assim, não muita carregada maquiagem, enfim, porque é uma entrevista de emprego, né? A gente não está indo para um passeio ou uma balada, né? Perfeito. Mais uma pergunta. Agora é a Eliane que pergunta. Ela está na UBS Castro Alves. E uma pergunta interessante e importante. Antes de procurar um emprego, a pessoa tem que se preparar de alguma forma? Eliane. Sim, é muito importante. Verificar a empresa, qual é o segmento da empresa, se é esporte, você vai mais esporte, se é uma empresa, você vai mais social, se você vai para uma vaga de secretária, né, mais ainda, verificar quais são os segmentos da empresa, se é comida, sei lá, o de comida, então é bolacha, para não chegar na hora da entrevista, você conhece a minha empresa? Tem que conhecer um pouquinho a empresa. Não conheço, mas você não sabe o segmento da empresa, aí ali já vai falar, nossa, nem pesquisou, não sabe nem aonde vai trabalhar. Então é bem importante assim você fazer uma pesquisa antes do processo seletivo. Muito bacana isso. Outra pergunta aqui, que é da UBS acho que é Cambuia. É a Sônia que pergunta: quando falamos em comportamento, que você citou comportamento, a pessoa já se preocupou, né? Quais são as principais falhas? Onde é que o candidato erra? Então, e que Sônia, derruba ele na entrevista de emprego? É uma pergunta bem interessante, porque às vezes as pessoas ficam, assim, muito preocupadas numa redação, na prova, e na hora da conversa com a selecionadora, às vezes não se atenta a algumas coisas. Ser objetiva na hora que for responder, por exemplo, o que a selecionadora está perguntando, não dê voltas. Tá chovendo? Sim, tá chovendo. Tente ser objetiva. Cuidado com a gíria, cuidado com falar mal da empresa anterior, cuidado com tics. Eu sei, a pessoa fica nervosa. Esse grau de nervosismo é avaliado pelo selecionador, né? Eles sabem que tem um limite que a pessoa fica nervosa, é normal. O empregador considera mas esse assim, nervosismo. Falar errado na hora da entrevista, um tique, se está de caneta, ficar com tique. Então, essas coisas é importante. Você acaba perdendo, né? Principalmente falar mal da empresa anterior, a gíria, falar errado, não ser objetivo na sua resposta. Então, essas coisas são bem importantes. Olha, Cláudia, vou te contar uma coisa. Uma vez eu estava presente numa seleção, tocou o telefone do candidato. Nossa, isso é crucial. E sabe o que aconteceu? Ele continuou falando
ao telefone e pediu para o selecionador esperar. Ficou bastante tempo no telefone. O que aconteceu com esse candidato? Foi reprovado, com certeza, né? É aquela coisa assim, você vai para um processo seletivo, se tem alguém doente, pode, a selecionadora falar, olha, por favor, meu pai está no hospital, para que eu posso atender? Tudo bem, agora, deixa no Vibra, você está no processo seletivo, você não vai, porque o selecionador vai falar, não, tudo bem, pode atender, só que não deve atender, né? Então, procura não levar o celular, ou óbvio, desliga, né? Ou desliga, né? Aquele momento é seu, o seu marketing, você é ali, é o seu momento. Você tem que vender o que você sabe fazer. Então, tá nas suas mãos, não só na mão dos selecionadores. Você falou em marketing, né? Marketing pessoal. E marketing pessoal, né? Você consegue falar um pouquinho o que é isso? Na verdade, Nelson, o marketing pessoal vendermos a nossa imagem, né? Então, assim, a gente está se vendendo? Na verdade porque o selecionador está lá, ele está no papel, ele está olhando o que o candidato sabe fazer, mas ele vai querer ouvir um pouquinho das experiências dele. E esse é o nosso marketing, vender o nosso trabalho, a nossa imagem, o nosso profissional, de uma forma sutil, né? Não aquela coisa que a pessoa também começa a falar e não para, e de uma forma objetiva que o selecionador entenda. Ou seja, se a imagem dele for boa, se ele fizer bem o marketing pessoal, ele tem grandes chances de ser aprovado. Tem grandes chances dele conseguir entrar. E bom. Cláudia, mais uma pergunta. Chegou agora da UBS Alpes do Jaraguá. Ela pergunta mais ou menos o que a gente já estava falando. Mas o comportamento da pessoa é tão importante quanto a experiência? Acho que você já falou um pouquinho disso, mas quer dizer, qual o peso que o comportamento tem em relação à experiência que a pessoa tem? Eu diria que é igual, assim, 50-50. Porque não adianta só o trabalhador ter aquela super experiência, mas um comportamento péssimo. Aquele jeito despojado de sentar na cadeira, né? Você está fazendo uma entrevista, tá despojadão, ele não está olhando para a selecionadora, está olhando do lado, atender no celular, ficar com a caneta, ou então ficar olhando para tudo, menos para a selecionadora, ficar disperso na hora da seleção. Então, assim, às vezes o candidato, ele é um ótimo, tem um bom currículo, mas no comportamento, a selecionadora, ele deixou a desejar. E ele perde a chance que ele tinha. O marketing, assim, o se vender também não pode aquela coisa, a pessoa, eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa também tem que ter bom senso, né? Isso é importante, né? Muito importante, né? A gente vê muito isso, né? Durante um processo seletivo, você às vezes vê pessoas boas e que acabam se perdendo por causa desse comportamento. Eu sou melhor, eu sou isso, negativo, aquilo e... Aí ia ficar meio complicado, né? Uma coisa que estava falando também da apresentação, existe aquele caso da pessoa ir adequadamente trajado, mas de acordo com aquele emprego que ele tem, né? Porque eu já vi assim, a pessoa ir de terno e gravata para uma vaga para ser vendedor de uma loja de artigos esportivos, por exemplo. Então, aí já não condiz, né? Por isso que é o bom você pesquisar sobre a empresa na qual você vai fazer um processo seletivo. E, claro, para você não cometer essas gafes. E aí ele vai de acordo com a característica. Exatamente. Se eu vou numa empresa onde são artigos esportivos, eu vou com uma calça jeans, uma camiseta branca e um sapatênis. Não preciso ir social, de gravata, porque até não vai ficar legal. A menos que seja para uma vaga, assim, gerente, né? Aí aquela coisa, a empresa é esportiva, porém, já é um gerente, um diretor. Agora, para vaga de vendedor, assistente, você já pode ir um esporte fino, né? Sim. Digamos assim. E Cláudia, em relação a isso também, dessa questão da forma que a pessoa se apresenta, isso pode levar o candidato, assim, ao efeito contrário, a pessoa também está relaxada demais e conseguir uma vaga que talvez ela não conseguisse? Então, pode acontecer, né? A pessoa vai daquela totalmente despojada, mas ela foi tão bem numa entrevista, a selecionadora gostou tanto, ela tem foco, ela foi objetiva,
ela demonstrou experiência, né, naquilo que ela vai executar na empresa, que a selecionadora até orienta ela, olha, só que assim, para você trabalhar, você vem mais arrumada. Ela vai fazer uma orientação para o trabalhador, a vaga é tal, vai precisar vir social, ou tem uniforme na empresa. Então, normalmente, ela dá esse toque. Agora, falar em toque, lá no CAT, vocês dão esse toque para as pessoas que procuram também, né? Sim, lá nós damos. A gente tem as orientações individuais, né? Tem as interativas e tem as oficinas que acontecem de todas as quartas. Ok. E, Cláudia, está chegando bastante perguntas, chegou mais uma agora. Quem pergunta é a Bárbara, ela está na UBS de Santana, e pergunta se durante a entrevista fizerem a ela perguntas pessoais que ela acha que não tem necessidade de responder, ou melhor, que não tem a ver com a vaga de emprego que ela está procurando. Ela é obrigada a responder? Como é que ela deve se comportar numa situação dessa que é uma saia justa, né? Então, Bárbara, né? Bárbara, tem selecionadoras que elas fazem, sim, algumas perguntas pessoais. Por exemplo, qual o time que você torce? Qual a religião, né? O que você gosta de fazer nas horas vagas, né? Então, assim, isso é muito na hora da entrevista, você filtrar, né? Você vê assim, qual é a importância, o porquê que ela está perguntando aquilo, né? Eu ia fazer essa pergunta para você. Quando ela pergunta para que time você torce... Aí você procura sempre assim, normalmente é difícil você descobrir qual é o time daquela pessoa que está te perguntando. Então, assim, procura observar no local onde você está, se tem alguma coisa de time. Senão você fala assim, eu gosto de tal time, mas eu não sou aquela torcedora fiel, que eu vou em estádio, tudo, entendeu? Qual a sua religião? Olha, eu não tenho uma religião assim, mas eu tenho Deus, eu gosto de rezar, de fazer minhas orações, de uma forma que ela não enfoque a religião, né? E nem o time, de uma forma sutil, né? Você para não causar conflito. Para não causar, exatamente, não ficar numa situação delicada. Você fala que você é corintiana, eu tô entrevistadora, é palmeirense, pronto. Bom, eu queria lembrar que na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, nas unidades do CAT, vai acontecer as oficinas. Isso. Né? Que é sobre o mercado de trabalho e empregabilidade. Então você deve chegar meia hora mais cedo, levando os documentos, que é carteira de trabalho, CPF, RG e o número do PIS. Porque se o trabalhador quiser, já depois da oficina, procurar uma vaga, ele pode ir até o atendimento. Lembro também que na próxima semana teremos um outro técnico do CAT aqui, que vai nos brindar aqui com essas informações, com essas dicas importantíssimas que você nos deu, né? Queria agradecer muito aqui a sua presença. Obrigada. E convidar você a assistir aqui, continuar no próximo bloco, assistindo o nosso programa. E vamos falar um pouco sobre o curso básico de empreendedorismo e aprender ainda a usar corretamente o cheque especial. E vamos ter depois, no outro bloco, a estreia do quadro Saúde no Trabalho. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria agora de ver o intervalo.